Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, 10 de maio, estamos começando um vídeo pré-USDA, pré-relatório de oferta e demanda de maio do Departamento Norte-Americano de Agricultura, que vai ser divulgado no dia 12, quinta-feira, às 13 horas. A gente reúne o nosso time para comentar as expectativas do mercado em relação também aos últimos números e o que esse relatório pode apresentar e mexer com o mercado, isso em relação aos mercados de soja, de milho e de trigo. Antes de apresentar nosso time, convido a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, que ative as notificações, que dê o like no nosso vídeo, você vai saber sempre dos nossos vídeos atualizados e entre no nosso site safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, peça uma demonstração gratuita, tem tudo lá, todas as informações da nossa equipe de jornalistas, de consultores, temos cotações, temos análise e, inclusive, teremos a divulgação deste relatório, tanto nas expectativas quanto depois na repercussão. Na quinta-feira, a gente grava um novo vídeo com os números propriamente que foram apresentados e como o mercado se comporta diante disso. Dando, então, boa tarde para o nosso consultor que vai falar sobre o mercado de milho, Paulo Molinari. Tudo bem, Paulo? Olá, Alessandro, tudo bem? Um relatório importante, né? Mais um relatório importante, mas esse ali tem um nível de importância maior por ser o primeiro relatório do ano comercial 22-23. Obrigado, Paulo. Boa tarde, Luiz Fernando Gutierrez. Vamos falar sobre o mercado de soja. Luiz, tudo bem? Boa tarde, Alessandro, Paulo, Elcio, boa tarde a todos. Como o Paulo falou, relatório importante aí, principalmente por trazer os primeiros números da nova temporada aí, norte-americana e mundial. Elcio Bento vai falar sobre o mercado de trigo. Tudo bem, Elcio? Tudo bem, Alessandro? Olá a todos. Como meus colegas falaram, é o primeiro número da próxima safra, é interessante para a gente começar a desenhar os fundamentos da próxima temporada também no trigo. Bom, vamos começar falando de soja. Eu vou compartilhar aqui a tela com os números que a gente espera, que o mercado espera em relação a este relatório. Estão enxergando aí, tranquilo? Sim. Tá. Bom, então, é o primeiro que apresenta dados sobre produção norte-americana 2022, e para a soja se espera um número, segundo a média da expectativa do mercado, sempre tem um número, uma banda inferior, uma banda superior, a gente coloca para simplificar a média. Na média, o mercado espera 125,3 milhões de toneladas, em 2021 o número era de 120,7 milhões de toneladas. Em relação a estoques americanos, 21-22, o mercado espera 6 milhões de toneladas, uma queda em relação ao relatório anterior, que era 7,1. Estoques globais foram indicados em abril em 89,6 milhões de toneladas, o mercado espera agora 89, uma queda também. Em relação à safra brasileira 2021-2022, o mercado espera um novo ajuste para baixo. Em abril eram 125 milhões de toneladas que o departamento americano estimava para o Brasil, e agora se espera, a expectativa média do mercado, 124,5. Em relação à Argentina, também se espera um corte, antes 43,5 milhões de toneladas, e agora o mercado espera, na média, 42,8 milhões de toneladas. Luiz, o que tu achou desses números, a expectativa aí do mercado de um aumento significativo na produção de soja, né? Bom, Alessandro, a gente tem que lembrar que o USDA, né, nos surpreendeu de alguma forma no relatório aquele de intenção de plantio de março, trazendo aí a maior área da história dos Estados Unidos de soja, inclusive pela primeira vez superando o milho. E em se confirmando esse número, essa projeção do USDA, naturalmente abre espaço sim para uma safra de 125, 126, até mais que isso, né? Então, eu diria que esse número de produção está dentro do esperado, ou deve vir dentro dessa faixa esperada aí, porque trabalhando com uma produtividade média alta, mas não muito grande para chegar nesse número, a gente consegue atingir essa produção. E aí, se a gente trabalhar com uma produtividade recorde, como a gente teve em 2015, a gente já chega aí numa produção de 128. Então, eu diria que inicialmente é um número que está dentro do esperado pelo mercado, não deve surpreender, mas claro, em se falando de USDA, né, tudo pode acontecer, ainda mais se tratando do primeiro número da nova temporada.
é o número mais importante do relatório, mas também a gente tem o número de estoques também tem uma importância interessante nesse relatório, porque novamente o USA deve reduzir o estoque de passagem na temporada 21-22 para 22-23, naturalmente por um aumento aí talvez de exportação ou de esmagamento, até porque a América do Sul aí com uma quebra muito grande, naturalmente a demanda pela soja americana deve continuar crescendo nos próximos meses, e isso deve levar a um aperto um pouquinho maior de estoque. Então, se por um lado o relatório pode ser um pouco altista por um corte de estoque da temporada atual, ele tende a ser mais baixista por essa previsão inicial de uma superprodução americana. Claro, a gente está recém no plantio, né? O plantio está, inclusive, atrasado nos Estados Unidos, e o Paulo vai comentar um pouquinho mais, porque o plantio do milho também está bastante atrasado. Então, ainda é cedo para qualquer confirmação de número, mas eu acho que é um número que faz sentido inicialmente aí, o USDA falar numa safra de 125, 126, que, se confirmando, é a maior safra da história dos Estados Unidos. E, Luiz, só rapidamente ali, aqueles números da América do Sul, Brasil e Argentina, o que tu achou da expectativa do mercado? Eu acho que faz sentido o corte da Argentina, né? Eu acho que até poderia ir para 42, que é um número que o mercado está trabalhando há um bom tempo já, né? Mas o USDA cortando já algo positivo, no sentido de se alinhar mais ao que o mercado está enxergando. E no caso do Brasil, recentemente, Alessandro, nós reduzimos a safra brasileira para 122,3. A gente estava trabalhando anteriormente com 125, mais ou menos, mas a colheita realmente agora, nas últimas semanas, nos revelou que Rio Grande do Sul tem perdas maiores do que a gente estava esperando, Mato Grosso do Sul também consolidou perdas maiores, então acho que 124,5 vai ficar um pouquinho acima do que o mercado está trabalhando, e nós aqui também estamos trabalhando. Então a gente tem que ter uma atenção também com esses números da América do Sul, mas o viés deve ser confirmado, que é o viés de corte na produção. Beleza, Luiz. Bom, vamos apresentar aqui os números do milho. Estão aí para o Paulo comentar. A expectativa média do mercado para a produção norte-americana 2022 é de um número de 375,4 milhões de toneladas, bem abaixo de 2021, que tem a safra indicada em 283,9 milhões de toneladas. Temos estoques americanos 21-22, expectativa média do mercado de um corte agora para 35,7, em relação a 36,6 milhões de toneladas de abril. Estoques globais 21-22, que em abril eram de 305,5, devem ser cortados pela expectativa média do mercado, sempre reforçando isso, para 303,7 milhões de toneladas. Safra brasileira e Argentina com cortes estimados, assim como na soja, também tendo cortes. Em abril, a safra brasileira 21-22 era indicada em 116 milhões de toneladas, o mercado espera em média 113,9, e na Argentina eram 53 milhões de toneladas no relatório de abril, o mercado espera um corte agora para 52,1. Bom, Paulo, bastante números aí, o que tu viu aí de... Bom, destaque é a produção americana, né? A primeira estimativa aí. Os estoques americanos da safra velha, né, atual, né, eles vão ser cortados porque as exportações estão indo muito bem. A China comprou 5 milhões de toneladas em 4 semanas, então isso vai elevar um pouquinho a exportação americana deste ano e vai naturalmente reduzir estoque, né? Então isso parece normal, sustenta os preços da safra velha, né, atual, e por isso que você não vê Chicago ainda conseguindo cair de forma agressiva, porque os estoques atuais não são tão baixos assim, mas há o risco da nova safra americana, uma área que está perdendo, né, em princípio, 4 milhões de acres em relação ao ano passado, né? E esta perda, multiplicado por uma produtividade, vai dar a projeção de produção americana neste relatório da quinta-feira. Então, esse 375 milhões de toneladas que o mercado espera é com uma produtividade recorde, acima de 177 bushels por acre, que foi o recorde do ano passado, né? Então, o USDA vai ter que colocar aí 180, 181 bushels por acre para poder gerar uma produção de 375, porque no recorde do ano passado, de 177, a produção é 6 milhões abaixo do que esse número de mercado. Então, o analista do USDA ele pode, né, projetar uma coisa que o mercado nunca viu, ou seja,
180 bushels por acre. Tem que dar tudo certo na safra americana para ter uma produtividade como essa. E já começa com um plantio extremamente atrasado em relação ao normal. Então, temos que ver o que o analista do USDA vai colocar no papel, né, na quinta-feira. Esse é o dado. A respeito aí do Brasil, nós não concordamos com a projeção de mercado, nosso número é 118 milhões, não existe ainda espaço para 114, né? Precisa acontecer um pouco mais de coisas aí para derrubar a safra brasileira, e a Argentina está praticamente dentro do que o mercado argentino está dizendo, né? Então, eu diria que os dois números aí que estão um pouco sob suspeita, né? O número do Brasil, que o mercado está estimando uma safra brasileira muito pequena, e o número dos Estados Unidos, que depende de a confirmação pelo analista do USDA de uma produtividade recorde, né? Acima do recorde do ano passado. Então, é uma coisa que nunca ninguém viu, vão ter contestações, né? E aí só nosso caro amigo São Pedro é que vai poder confirmar essa produtividade lá na frente. Paulo, eles estão em resumo aí, com extremo otimismo em relação aos Estados Unidos e com pessimismo no Brasil. Exatamente, né? Aí você corta a safra do Brasil para tentar segurar preço, mas aí você mostra para o americano que vai ter bastante milho, né? Então, é uma situação aí bem adversa para o mercado internacional. A safra brasileira tem os seus problemas, tem quebra já no leste de Goiás, em Minas Gerais, já precificamos isso, né? Agora, é uma safrinha de acima de 80 milhões, e é difícil nós chegarmos a 114, pelo menos por enquanto. Num ano complicado, que já promete ser complicado para o clima nos Estados Unidos e que o pessoal vai ter que acompanhar muito o Paulo e safras de mercado, que o mercado de clima vai pegar, né, Paulo? Com certeza absoluta. Bom, vamos tirar o compartilhamento, vou botar aqui a tela do trigo para o Elcio dar o show dele aqui, ó, vamos ver aqui, compartilhando. Bom, vamos lá, Elcio. Trigo. Expectativa de produção americana 21-22, o mercado espera, em média, 48,7 milhões de toneladas. No ano passado, a indicação era de 44,8 milhões de toneladas. E estoques americanos 21-22, o mercado espera 18,5, praticamente a mesma coisa de abril, que era 18,45 milhões de toneladas. Estoques globais 21-22, o mercado espera um número de 278,3 milhões de toneladas, um leve ajuste em relação a abril, que era 278,4 milhões de toneladas. Devemos, Elcio, ter uma elevação significativa na produção, então, aí, segundo essa expectativa média do mercado. Uma elevação, Alessandro, de 3,9 milhões de toneladas, no caso norte-americano. Falando rapidamente sobre só a safra 21-22, para depois a gente fechar falando dos números de produção da safra nova, que é o número que realmente importa agora. Lembro que, no caso do trigo, o ano comercial encerra o 21-22 agora nesse mês de maio. Essa leve correção norte-americana, talvez ela possa ser justificada pelas exportações dos Estados Unidos, que tem enfraquecido bastante, né, nessa temporada agora, melhor, nesse final de temporada. E em relação ao número global, talvez ainda algum ajuste sobre, principalmente, a dificuldade que a Austrália teve para embarcar trigo este ano. Então, a gente vai ter, pode ter algum ajuste desses números da safra passada. Já em relação à safra nova, é importante a gente lembrar que o USDA elevou a intenção de plantio, né? Então, seria justificado esse aumento de 3,9 milhões de toneladas pelo aumento de área. Interessante também a gente levar algumas coisas em consideração. A safra de primavera do ano passado, ela quebrou muito forte, né? Então, é uma justificativa para que a gente tivesse também essa recuperação neste ano, já que teve aumento de área. E a safra de primavera do ano passado, ela foi bastante complicada, teve uma quebra bastante acentuada. O que a gente tem que pontuar da safra atual é que a safra de inverno, essa corresponde a cerca de 70% de toda a produção norte-americana, ela está com condições de lavouras bastante complicadas. Deu até uma melhorada nessa última semana, mas ainda são quase 40% das lavouras que estão em condições de ruins a muito ruins. É um bom percentual
dessa que é a maior safra, né, dos Estados Unidos em termos aí de condições de lavouras. E também, assim como o Paulo estava comentando no milho, o trigo de primavera está muito atrasado. Só para a gente ter uma ideia, os números divulgados nessa última segunda-feira mostram 28% da área plantada. O ano passado era 67%, e a média é de a média dos últimos anos de 47%. Então, tem muita incerteza sobre qual será a produtividade. Assim, o mercado de clima segue no foco, e acho até que nas condições de trigo que a gente tem de inverno e o atraso das lavouras de primavera, pode justificar um aumento não tão expressivo, não um aumento desses 3,9 milhões que o mercado está esperando. Isso vai depender aí da visão do USDA. E mesmo que a gente tiver, Alessandro, esse aumento estimado de 3,9 milhões de toneladas da produção, é inferior à redução que a gente vai ter nos estoques, que é de 4,6 milhões de toneladas, o que significa que, em se confirmando esse número do USDA, mesmo assim, a oferta de trigo nos Estados Unidos na próxima temporada seria menor do que na atual. Beleza, Elcio, obrigado. Bom, vamos fazer uma rodada final agora, só comentando um pouquinho como está o mercado, né? A gente está gravando, faltando um pouco aí para o fechamento ainda. Vamos falar aqui como é que está o mercado de soja. Bom, hoje o mercado está muita volatilidade depois de recentes quedas, aí os mercados, de modo geral, muito temerosos com aversão ao risco devido a lockdowns na China pela Covid ainda, continuidade da guerra, preocupação com juros em alta no mundo, recessão, inflação, tudo pegando aí nos mercados. Bom, a gente tem aqui, Luiz, contrato julho, nesse momento, da soja em grão a 15,88, com uma leve alta de 0,2, Luiz. O que tu comentas aí? Tem expectativa também embutida aí no relatório, com certeza, do relatório. Alessandro, o mercado caiu bastante nos últimos dias, né? Ele se desvalorizou, boa parte disso tem um lado fundamental, né? Que é, sim, essa possibilidade de uma super safra americana, né? Embora a gente esteja só no meio do plantio, digamos assim, ou no início do plantio ainda, com esse tamanho de área que os Estados Unidos devem plantar, realmente o potencial é muito grande. Então, isso é um fator que pesa, sim. Um fator de suporte é a demanda, que continua firme pela soja americana, embora a gente não tenha visto aí novas vendas nos últimos dias, a gente deve voltar a ver em breve, né? Até porque a oferta sul-americana é muito mais restrita nessa temporada. Então, é um fator de suporte, mas o mercado começa a entender que, frente a essa possibilidade de uma super safra americana, o nível de 17, 16,50 que estava antes era muito elevado, né? Obviamente que, olhando para frente, o contrato novembro, a gente já está trabalhando com 14,5. Faz mais sentido uma safra grande levar os contratos até para 14 dólares por bushel, que é mais ou menos o que o mercado entende aí, que é o ponto de equilíbrio para uma superprodução americana. Então, o mercado está de lado agora, tem esses fatores externos aí ao mercado da soja, que são esses lockdowns na China, que podem mexer com o fluxo mundial, não só de soja, como de outros produtos. Isso assusta o mercado, pesa no lado financeiro, o petróleo pesa também. Então, a gente tem bastante volatilidade. Eu acho que o USDA pode adicionar ainda mais uma pimenta aí com os seus primeiros números da próxima temporada nessa quinta-feira. Bom, Paulo, vamos falar aqui sobre o milho, que também aí nos últimos dias vem descendo aí no gráfico, a gente tem acompanhado o contrato julho, né? Mais negociado hoje, nós temos 7,74 nesse momento, uma ligeira alta também de 0,2%. Paulo, como a gente vem conversado, o mercado, ironicamente falando, bem tranquilinho, né, Paulo? Continua bem tranquilinho. É isso, tranquilinho é a palavra certa, apesar do atraso demasiado no plantio da safra americana. Em outros tempos, talvez nós já tivéssemos um limite de alta hoje, né? Devido a um plantio de apenas 22% feito até ontem contra 50% do normal. Então, isso mostra que o mercado quer aguardar o relatório da quinta-feira para fazer novos grandes movimentos, ou de alta ou de baixa. Considerando que o relatório de quinta-feira é um relatório altista para milho, acredito que o mercado está se preparando para um movimento de alta forte na quinta-feira. Certo. Será que, Paulo, no caso aí a gente vendo aí o queda do petróleo fortíssimo, hoje não está também segurando um pouquinho o mercado de subir? Sim, tem todos os outros fatores, né? O petróleo, a Ucrânia, a China, né?
o próprio estoque americano, a decisão de venda do produtor americano, porque ele também não está vendendo muito milho, né? Enquanto não colher a safra nova, ele não vai vender o milho velho. Então, tem várias coisas aí que realmente pesam. Mas o cerne do movimento é relatório da quinta-feira e perfil de plantio. Beleza, Paulo. Alessandro, deixa eu só fazer uma correção aqui, só para não ficar errado. Eu falei 2015 lá no início, tá? Da maior produtividade da história dos Estados Unidos é 2016, tá? Safra 16, só para corrigir. Eu estava na dúvida. É 2016. Tranquilo. Então, em se repetindo aquele número de 2016, a gente pode ter uma safra de 127, 128. Tranquilo. Feita a correção, então, Luiz. Obrigado. E, Elcio, bom, terminando contigo aqui falando do mercado, o trigo no contrato julho, neste momento, 10,96, com uma alta de 0,3%, na mesma toada aí da soja e do milho, Elcio. Exato. O trigo ontem caiu bem, né? Hoje recupera um pouco dessa queda de ontem. Mas o que a gente vê no trigo são contratos mais curtos, o mercado anda no sentido normal, os contratos mais longos com cotações mais elevadas, né? Enquanto soja e milho estão invertidos, o trigo está nessa toada de contratos mais longos, mais elevados, o que mostra ainda uma percepção de que a próxima safra será uma safra apertada. E por que isso? A questão norte-americana, a gente tem as condições de lavouras que estão ruins para o inverno, atrasadas para a primavera, e tem também notícias que vêm do exterior, além da guerra, que, claro, ainda segue sendo um fator de sustentação, de que a China pode ter uma safra de inverno bastante complicado e de que a Índia, que o ano passado exportou e foi uma das alternativas à redução da exportação ucraniana, também terá uma safra complicada. A gente está falando, então, de Índia e China, que são os dois maiores produtores e consumidores de trigo do mundo. Então, eu vejo o mercado ainda sustentado, com tendência de valorização, de manter preços, cotações elevadas, e claro que o relatório, esse primeiro relatório agora da próxima quinta-feira, vai trazer a percepção que o USDA tem em relação aos Estados Unidos, mas também muito importante em relação ao que está acontecendo, o que deve acontecer na China, na Índia e também, por que não, na Ucrânia, que deve ter um aumento dos seus estoques em função do trigo que não foi conseguido exportar, mas uma redução significativa da próxima produção. Cheio de recheios aí para a gente acompanhar qual vai ser esse próximo relatório e desenhar aí o primeiro indicação fundamental para a próxima temporada. Obrigado, Elcio. Você vai ter todas as informações em safras.com.br, na nossa plataforma. Entre lá. Se você ainda não é nosso assinante, peça uma demonstração gratuita. Tem todas as informações desses e dos nossos outros analistas das diversas commodities que a gente cobre. A gente vai cobrir na Agência Safras este relatório, vai ter repercussão depois na Agência Safras e na nossa consultoria em relação a esse relatório. E também teremos um novo vídeo pós-USDA na quinta-feira, falando tudo sobre os principais números para soja, milho e trigo. Obrigado, Luiz, Elcio e Paulo. Obrigado. Valeu, abraço. Até quinta-feira. Show de bola. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.